Oh, glória a Deus, ao Deus Espírito Santo, ao Deus que é Senhor de nossas vidas. Jesus Cristo, no livro de João, no capítulo 4, ou no Evangelho, quando ele conversando com a mulher samaritana naquele diálogo, lá pelas tantas da conversa, ele fala para aquela mulher, Deus é Espírito. E a Bíblia também diz, tanto no Novo como no Velho Testamento, que Deus também é Santo. Logo, Deus é Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, que é Deus, que é o Senhor, como Paulo fala, o Espírito é o Senhor. E Jesus Cristo, ele fala também que ele enviaria outro Consolador para ser conosco, para nos ensinar, para o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas nós conhecemos, porque ele habita em nós. Então o Espírito, ele é o Senhor, o Espírito Santo, ele é o nosso Deus, o Deus da vida, o Deus que consola, que conforta, que fortalece, o Deus vivo, o Espírito que dá vida ao corpo que é a igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo, mas o Espírito Santo é a vida desse corpo, que é a igreja. Tá? Não basta ter um corpo, ter cabeça, ter seus membros, mas sem o Espírito, o corpo é morto. Então o Espírito é que dá vida à igreja. O Espírito Santo é o que vivifica a igreja. E você é a igreja. Então, o Espírito Santo, ele te vivifica, te dá vida. Aleluia por isso. Meu amado, minha amada, eu estou aqui para realmente orar. É um testemunho. Eu sei que teve muitos outros testemunhos, mas uma irmã, uma senhora, ela me mandou um áudio no meu WhatsApp, dizendo que ela estava muito mal mesmo, tá? Para baixo, ela sentia arrepio, calafrio, de repente, um peso, um fardo sobre ela, não sabia o que estava acontecendo, estava muito mal mesmo, sem entender nada. E eu mandei o vídeo. Quando ela abriu o vídeo, estava eu orando. E eu orei a Deus e de repente eu comecei a determinar, comecei a ordenar, a mandar o mal ir embora, a desfazer, a desmanchar, a destruir, a anular todo o mal, toda a obra satânica, todo o ataque do mal. E essa senhora, ela me testificou que nesse momento que eu estava mandando o mal embora, ela sentiu que um peso caía por terra, ela sentiu uma mudança, ela sentiu uma diferença, uma leveza, sabe? Ela sentiu algo bom, sentiu paz, ela sentiu um conforto dentro dela e ela se sentiu realmente, de fato, como que liberta. E ela me testificou disso, desse momento que eu orava, e ela falou comigo, isso foi antes de ontem, e eu fiquei muito feliz, porque Deus, ele tem seus meios, Deus tem seus métodos. Eu tenho a certeza que quem ouviu a minha oração e creu, recebeu de Deus algo realmente em seu benefício, com toda certeza. E Deus trabalha como Ele quer. Olha, aprendi uma coisa, que Deus faz como quer, Deus usa quem quer, da maneira como quer. O homem que controla, o homem que quer dirigir, o homem que quer com seus dogmas, com seus métodos,
fazer conforme ele assim acha que tem que ser. Mas Deus usa quem quer, do modo como quer. Sabe? Deus faz como ele quer, com o propósito de abençoar. Enfim, esse é o nosso Deus. É um Deus que tem as suas multiformas de trabalhar em favor de cada pessoa. Quero orar por você mais uma vez. Sim, eu quero invocar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é ele que é o gerador da vida. Tá? Como eu falei que Deus é Espírito e Deus é Santo. Logo, Deus é Espírito Santo. Então, eu estava conversando há um tempo atrás com algumas pessoas que eu me sinto muito triste nas chamadas consagrações de hoje, que não tem nada a ver com as consagrações de antigamente. Porque naqueles anos atrás, as consagrações tinham o propósito, tinham o objetivo de buscar o revestimento de poder. As consagrações de anos, vamos lá, década de 70, de 80, tá? As consagrações tinham o objetivo, o propósito de buscar revestimento de poder, unção de autoridade, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, dons de variedade de línguas, interpretação das línguas, de profetizar, discernir os espíritos, da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, os dons de curar, da fé, de operações de milagres, dons diversos, além do fruto do Espírito Santo. Perdão. E hoje em dia, as consagrações, as chamadas consagrações, é mais para cantar, corinho, sabe, cantar, oportunidades e pregar a pregação longa. E quando for para buscar o revestimento, para buscar aquela unção que se precisa para confrontar os males do dia a dia, é isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Mas eu me lembro também que naqueles anos, 3, 4 corinhos, no máximo, e dois ou 3 oportunidades, e uma palavra de 15 minutos, 20 até, e depois é todo mundo para o joelho. Quem quer algo a mais com Deus, ou o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, vem aqui no altar, e o pessoal ia em massa, dobrava ali os joelhos, e ali as irmãs da mesa, os irmãos também, preparados, impondo as mãos para pedir a Deus que desse o batismo com o Espírito Santo, desse os dons espirituais, enfim, revestisse aquele irmão, aquela irmã com o seu poder para enfrentar o dia a dia da vida. Então, pessoas recebiam um revestimento tal, uma autoridade tal, para confrontar com o mal. Quando o mal vinha, a pessoa que estava dentro do revestimento, dentro de uma blindagem santa, o mal batia e voltava. Hoje em dia, o crente, o cristão, quando o mal vem, é atingido pelo mal, vai para o chão, cai, e fica lá, não sabe como levantar da pancada. São pessoas que foram pegas de surpresa, porque não foram preparadas pelo revestimento de poder. Sim, a palavra, amém.
Mas a palavra me ensina que eu tenho que buscar a Deus, clamar, rogar a Deus. Não é só ler, não. Eu posso ler, ter conhecimento de Gênesis e Apocalipse, falar de cor e salteado, mas, amém, maravilha, isso é grande. Você não é enganado pelas mentiras aí fora. Mas, e quando for necessário para orar por um enfermo, orar por um doente, expulsar o mal de uma vítima espiritual, quando for necessário confrontar uma situação, como eu já confrontei e confronto, de demônios mesmo. Tem crentes cristãos que nem querem ouvir falar nessa palavra demônio. Por quê? E a preparação? Aonde está a unção de autoridade? Onde está a unção de poder? Onde está o revestimento, a cobertura? Onde está a preparação, não só mental, mas a preparação espiritual? Através da fé, mas da fé sobrenatural. Jesus fala que ele chegou para uma figueira junto com os discípulos. Ele viu que na figueira não tinha figos. Ele amaldiçoou a figueira dizendo nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Na manhã seguinte, Pedro chegou: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou se secou desde a raiz. E ao que Jesus lhe disse: tenha fé em Deus. Porque todo aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que ele disser vai acontecer. Assim será com ele ou com ela. Tende fé em Deus, ou tenha fé em Deus. O que eu entendo aqui, na verdade, que eu posso falar com mais clareza, Jesus quis dizer, tenha a fé de Deus. Tenha a fé de Deus. Porque tem a fé dos homens, que é a fé natural. A fé que você nasceu com ela. A fé que você vai sair de casa e vai chegar bem até o seu destino. Ir e vir. Mas a fé de Deus é a fé que sobrenatural. Esta é a fé que agrada a Deus, a fé dele. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé de Deus. A fé para fazer a obra de Deus. A fé para confrontar situações e vencê-las. Esta é a fé que vem do Senhor Deus. A fé que abala o inferno. A fé que paralisa os espíritos malignos. A fé que bloqueia as setas. A fé que detém todo tipo de mal. Não importa a natureza do mal. Esta é a fé de Deus. A fé que você abre a boca e fala e as coisas acontecem. Todo aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Sai daí, monte. Dizer. Essa palavra dizer, ela vem do grego original, que quer dizer aiteo. 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 Esta é a pronúncia, aiteo. Que traduzido é determinar, ordenar, exigir. Palavra de ordens, mandar, querer. Aiteo.
Então, todo aquele que ordenar, todo aquele que exigir, todo aquele que determinar a este monte de problemas, este monte de doenças, este monte de situações adversas, este monte de confusão, este monte de perturbação, este monte de dores, este monte de olho grande, de ciúmes, de inveja, este monte de problemas diversos, este monte de ataques, montes diversos. Sai daí, monte, vai para as profundezas dos mares e não duvidar no coração, mas crer na fé de Deus. Assim vai acontecer, assim será com você. E é isso que Jesus quis dizer para os discípulos, que se nós fizermos o mesmo que ele fez, assim vai ser conosco. Mas para que isso venha a ser uma realidade, temos que ter dentro de nós o espírito de fé, o espírito de verdade, o espírito que o mundo não tem, o espírito que o mundo não pode receber, que é o espírito que é santo, o espírito de Cristo, o espírito ungido. E através da palavra, no poder da fé, no poder da palavra, assim determinar. E assim é. Assim se faz. Assim nós temos, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, família de Deus, assim nós temos esta convicção, esta certeza que lemos na palavra. Não é só ler, como eu disse, mas é exercer a palavra. Temos que ler, mas temos que exercer o que lemos. Exercer o que lemos. Através da fé, através do crer. Porque há poder em nossas palavras. No nome de Jesus. E a palavra, ela é uma oração. A palavra ora. Orar é expressar. Orar é não só pedir, mas orar também como é que eu vou dizer? Orar a Deus é você abrir não só a boca, mas abrir a alma, abrir o espírito, abrir realmente a vida. Falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Sou teu filho, tua filha. Me toma em tuas mãos, em teus cuidados. Me reveste com teu poder. Me dê um novo batismo de fé, um batismo de esperança, mas da fé do Senhor, da fé sobrenatural, da fé de glória. Me envolve no teu manto de poder, de fogo. Abra as comportas dos céus sobre mim, minha casa, minha família, e nos guarde a nós. Isso é orar. É você não só abrir a boca, mas o coração, porque realmente a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então, amado e amada, isso é orar. Orar a Deus. E orar é também pedir. Como Jesus fala em Mateus capítulo 7. Né? Pede e te será dado. Busca e será encontrado. Bata e será aberto. Então, assim tem que ser feito. É perseverar. Isto é perseverar. É insistir. Jesus fala perseverar em oração. E 1 Tessalonicenses 5,17 é orai sem cessar. Falar, comunicar, se expressar, abrir a alma, abrir realmente a vida no altar de Deus, se entregar.
e assim será. O céu se abre, a glória se manifesta de Deus, e realmente um renovo acontece. Isso tem que ser feito dia após dia, dia após dia, e até virar um estilo de vida. Então, orar a Deus é isso e muito mais. Eu não sei se você está me entendendo, mas eu creio que sim. Eu creio que alguns estão me entendendo o que é orar, né? Também é determinar, como eu falei, todo aquele que disser a este monte, ergue-te, sai daí, monte. Orar é exercer o poder da palavra. Orar é exercer o poder da fé, através do falar, através do se expressar, através do determinar. Isso é orar. Você fala com Deus, no nome de Jesus, com humildade, mas você fala também com o mal, ordenando, exigindo, determinando, mandando embora. Jesus que assim ensinou. Mateus capítulo 10, no versículo 1, e Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu a eles autoridade. Em alguma versão fala, deu a eles poder. Para quê? Para expulsar os demônios. Ou Jesus chamou os seus discípulos e deu a eles autoridade para expulsar os demônios, para curar toda sorte de doenças e enfermidades, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. De graça recebeste, de graça dai. Pela graça recebeste, pela graça dai. Em outra palavra fala que Jesus ele deu aos discípulos autoridade para pisar serpente, pisar escorpiões e todo o poder do inimigo, e que nada, absolutamente nada, causaria mal nenhum. Se bebesse alguma coisa mortífera, não lhes faria nenhum mal. Só tem um detalhe. Só que a mesma autoridade que Jesus deu aos seus discípulos, o mesmo Espírito Santo que entrou em seus discípulos, é a mesma autoridade, é o mesmo poder que deu a você. Você, a mim. É o mesmo Espírito Santo. É o mesmo Senhor. É o mesmo Deus. É o mesmo, é a mesma unção. A unção, o poder, a autoridade que os discípulos e os apóstolos de Jesus tiveram, você também tem. A questão é o exercer, é o executar, é o trabalhar, sabe? Ir para o pau, no nome de quem? De Jesus Cristo. Em quem? No Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que estava em Pedro, em Paulo, em João, em Tiago, Bartolomeu, André, Natanael. É o mesmo Espírito Santo em Tiago, em João, em Judas. É o mesmo Espírito Santo que está dentro de você, que está em você. No grego é parakletos ou paracletos, alguém ao lado, ao lado, ajudar, orientar, dirigir, socorrer, trabalhar. Mas esse mesmo alguém também, ele fala dentro de você, ele fala realmente dentro de você. A questão é você estar na sensibilidade para entender que é Ele. Que é Deus. Eu não sei se, tomara que você esteja entendendo que o Espírito Santo, ele é para nós
a verdadeira vida. O Espírito Santo, ele é o Salvador, ele é o ressuscitador, ele é o Senhor, ele é a própria vida, ele é a regeneração, ele é a solução. O Espírito Santo, o Paracleto, o Parácletos, ele é o socorro, o consolo, o conforto, o bem-estar, o ao lado, o dentro, o em cima, embaixo. O Ramanai Kanchondelevase, o Espírito Santo, ele é a fonte de vida e dá vida. Oh, meu Deus, eu estou aqui sem ensaiar, eu estou aqui na sensibilidade, eu estou aqui dentro da vontade do Senhor, eu estou aqui dentro realmente de um propósito, que é abençoar a você, que é dentro dessa palavra de conscientização, fazer você entender que a autoridade, que o poder, que a unção que os discípulos tiveram, você também tem, porque é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Jesus Cristo, é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus e é a mesma palavra de fé, de esperança, de amor. Então a questão é exercer. A questão é botar em prática. É obedecer. Eu quero fazer minha parte. Eu louvo a Deus que como é que eu posso falar para você? Eu passei lutas, passo lutas, mas dentro de cada luta, eu sou mais do que vencedor. Sou mais do que vencedor. Não me abato. Não me abato. Eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro até o dia final. Até o dia final. E graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que eu estou dentro dessa obediência. Eu sei que grande é a nossa vitória. Deixa eu dar uma palavra final para você. Levante a tua cabeça, olha tu para o alto, para o lugar de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O teu socorro vem do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te convença que Ele é o teu Senhor, o teu Deus, que não há outro, porque é o Espírito Santo quem revela Jesus. É o Espírito Santo quem revela Jesus a você. Jesus disse que é o Espírito Santo quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Eu aprendi uma coisa aqui: se você pecar contra o Pai, se você pecar contra o Pai, você encontra perdão em Jesus Cristo. Se você pecar contra Jesus, você encontra perdão no Espírito Santo. E se você pecar contra o Espírito Santo, em quem você encontrará perdão? O próprio Jesus disse que toda blasfêmia contra ele seria perdoado. Mas toda blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão. E blasfemar contra o Espírito Santo é negar Jesus.
é rejeitar Jesus, é duvidar de Jesus, é dar as costas para Jesus, é viver sem Jesus, é viver por si mesmo, porque o Espírito Santo, ele veio com esse propósito de pregar Jesus para nós, de ensinar Jesus para nós, de mostrar Jesus para nós, de abrir a salvação, de abrir os céus, de manifestar a glória de Deus em nossas vidas. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o Espírito da vida. O Espírito da vida, ou de vida, como disse Jesus, da verdade ou de verdade. Então tá, amado, que Deus te ilumine, que Deus te esclareça, que você receba essa palavra, que você receba realmente esta pequena palavra do meu coração, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. Eu vou orar ao Senhor. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito de verdade e da vida. O Senhor quem consola, quem conforta essa família, conforta, consola, fortaleça, anima, aviva, reaviva, Senhor, esse homem, essa mulher, essa família, ó Deus. E, Senhor, trabalhe de forma como o Senhor assim quiser trabalhar, para que essa vida venha a ser abençoada. Abençoado, Deus, com a tua cura, libertação. Ah, Senhor, em falar em cura, se essa pessoa que está me vendo, me assistindo, estiver doente, enfermo, enferma, que essa doença, que essa enfermidade, que esse mal que seja, ó Deus, que estiver nessa pessoa, seja arrancado pela raiz e todo mal desfeito, cancelado e anulado no nome de Jesus. Seja você abençoado, abençoada, agraciado e agraciada pelo Deus que é Pai, que é Salvador e Senhor, e que é Consolador, que é o Vivificador, o Espírito Santo. Amém e amém. Receba essa palavra e seja abençoado agora e sempre. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, com as consolações do Espírito Santo para você e tua família, agora e sempre. Amém e amém. Amém.